Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a Extremos, seu podcast de aventura. Eu sou Elias Luiz, escritor, fotógrafo, guia no Tour do Mont Blanc e editor do Extremos. Este é o sexto e último episódio da Pacific Crest Trail 2025, que a Milene Madalena concluiu alguns dias atrás. Olá, Milene, tudo bem? Oi, tudo bem? E você? Já há quanto tempo, hein? Nem sei que dia foi nosso último podcast. Sim, pois é. Eu acho que eu tinha acabado de chegar em Oregon. Eu tava olhando atrás das nossas conversas. Eu acho que foi Oregon. Muito tempo já. Exatamente. Mas para quem tá ouvindo pela primeira vez, tem 5 podcasts aí para trás. Ó, o último dia que nós gravamos foi dia 9 de agosto, 2 meses. 2 meses. Caramba! Nossa, sim. Esse finalzinho foi extremamente corrido. É, quando acho que faltava, não sei quanto tempo faltava pra você terminar, eu mandei uma mensagem pra você, vamos gravar? Ela, não, eu tô correndo aqui, tá terminando, eu não posso. É que eu não ia tirar nenhum dia inteiro, né, em Hum, nenhuma cidade, então eu falei, eu acho que eu não vou conseguir, porque não vou ter nem tempo. E eu lembro que eu passei numa cidade bem pequenininha, que eu até pensei, eu falei, talvez eu falo com o Elias, mas aí eu vi o pessoal falando que a internet lá não era legal e tudo mais, e aí chegando lá eu falei, foi melhor eu não ter combinado realmente, porque péssima a internet. Mas foi bem no finalzinho, tipo assim, talvez uma semana ou menos antes de terminar. Mas eu falei, já tô é. terminando mesmo, a gente já se fala quando eu voltar. Exatamente. Quer dizer, eu não sabia se tava faltando muito ou pouco, né? E eu gravando com o Jeff também no podcast, ele, e aí, como tá a Milene? Terminou? Terminou? Eu falei, Jeff, eu não podia falar, mas eu tentei falar com ela, ela falou, espera um pouco. Mas é legal. Hum, a gente parou na onde? Então, eu lembro que eu tava em Ashland, em Oregon, é a primeira Uhum. cidade de Oregon, então eu tava lá no sulzinho de Oregon, quando a gente parou. Tá, e aí, como foi? Então, Oregon foi incrível, né? Foi muito lindo. Hum. Até lembro que os meus posts assim do Instagram para Oregon, toda vez era tão difícil assim de selecionar fotos, que tinha tanta coisa linda para postar e às vezes a quantidade de fotos não cabia, né, no Instagram. Mas Oregon foi bem mais assim tranquilo, entre aspas, com Uhum. relação ao norte da Califórnia, que eu lembro que com a última vez que a gente se falou, eu ainda comentei que o norte da Califórnia tinha sido, até então, a área que eu tinha gostado menos, até porque foi bem, puxado, assim, mentalmente. Eu descansei muito pouco e a intenção era de ter passado aquela área, né, mais rápido. Então, Oregon foi meio que chegando lá, foi meio assim que, sei lá, uma surpresa, assim, em relação a o norte da Califórnia. Mas não dizendo que o norte da Califórnia então foi tão ruim, assim, tão feio. Não foi feio, tinha coisas lindas também, só foi mais difícil um pouco mentalmente pra mim. Mas, Oregon, eu chegou, né, assim, essa outra metade até foi uma coisa que a gente conversou no último podcast, que, basicamente a segunda metade da trilha é quando a gente começa a ir um pouco mais rápido, né, fazer mais milhas todos os dias para poder, terminar a tempo, né. Então, Oregon foi meio que isso pra mim, assim, nessa corrida de fazer mais milhas e porque é um pouquinho mais fácil com relação a, ganho e perda de elevação, né. Mas sim, a gente fez bastante milhas lá, viu. Foi puxado nesse sentido, mas, ajudava o terreno. Então, eu coloquei aquele sisteminha lá na sua página no Extremos. Sim. Para quem quiser acompanhar todos os podcasts da Milene, estão lá numa página. É só procurar lá PCT 2025, você vai encontrar a página dela. Tá no menu também ali de notícias, PCT 2025, então. E ali eu fiz uma barra de progressão, né, para ver como é que você tava, na onde você tava, para ter uma noção e dividir em 3 partes, né, Califórnia, Oregon e Washington, né. E nos primeiros, acho que no primeiro e no segundo podcast, quando eu lancei isso aqui,
a sua média estava dando em torno de 22 quilômetros, 21 quilômetros por... A média de quilômetros por dia, Uhum, né? sim. Aí eu lembro que, tipo assim, quando eu fiz esse sisteminha, eu falei, cara, isso daqui entrega, tipo assim, se a pessoa tá atrasada ou não, se vai conseguir concluir em tempo ou não. E eu lembro que falei, nossa, se a Milene mantiver isso aqui 22 quilômetros, ela vai levar 7 meses, né? Sim. Quase 7. Eu falei, ela não vai conseguir completar esse ano, né? E é exatamente isso. A última marcação, né, que eu tinha feito foi dia 9 de agosto. A sua média estava 22 e pouco por dia. E agora Sim. finalizou com 25,2 quilômetros por dia. Então é o que você está falando. Em Oregon, você, você recuperou um pouco o terreno, né? Em Oregon a gente até norte da Califórnia também, foi quando eu comecei a Uhum. aumentar, né, as milhas, mas, o terreno era um pouco mais difícil, pelo menos na minha opinião. Mas em Oregon foi quando eu estava fazendo dias bem mais longos, né, em torno de, entre 25 a 30 milhas, geralmente, mas tinha dias que a gente fazia, sei lá, 32 milhas. O meu dia mais longo, por exemplo, foi 37 milhas, que é quase 60 quilômetros, eu acho. Nossa. E foi muito difícil. Muito difícil, assim. Que é um dia muito longo, né? Então, eu lembro que esse dia a gente ficou até, sei lá, meia-noite fazendo hike, ah, andando, né? Então, foi meu dia mais longo, mas no geral, eu fazia mais ou menos isso, sabe? Assim, eu tentava fazer entre, sei lá, uma média de 27 a 28 milhas por dia, nos dias que eu não estava planejando passar em alguma cidade, né? Pra fazer o resupply, né? Pra comprar comida e essas coisas. Você falou que andou 60 quilômetros num dia, né? Uhum. Tem a ver com aquele lance, parece que tem um dia que vocês tiram pra andar acima de não sei quantos quilômetros. Teve É, isso, você tá sabendo? sim, o pessoal faz isso, chama 24 Hour Challenge. Basicamente, o pessoal anda por 24 horas sem parar. E aí, às vezes, ou eles têm um objetivo, né, de, por exemplo, eu vou andar por 24 horas, até chegar em tal cidade, né? E isso geralmente é feito em Oregon, no final de Oregon, na verdade, quase no, né, em Washington. Mas eu até pensei em tentar, até tive alguns dias que eu tava assim, não, amanhã é o dia que eu vou fazer o 24 Hour Challenge. Mas eu percebi que não valia a pena, assim, em relação a ganhar, eh, entre aspas, tempo, né, fazer milhas para ganhar tempo, porque as pessoas que estavam fazendo isso, eles faziam, né, o 24 horas, o desafio de 24 horas, porém eles tinham que tirar 1 ou 2 dias off depois, sabe. Então eu falei: isso, né, a não ser que você queira fazer para o seu, hã, como que fala, assim, para o seu pra você se sentir assim: "Ah, conquistei esse Isso. desafio", sabe. É um objetivo pessoal, né? Isso, é. Só que pra mim isso eu não tinha esse objetivo, sabe. Eu Uhum. eu 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 tinha colocado uma data que eu queria chegar na borda de Washington, e eu falei: "Talvez se eu fizer isso vai me atrasar ainda mais", então eu resolvi não fazer. Então essas 37 milhas foi assim, um dia, sei lá, entre aspas, regular. Eu não estava com o Uhum. objetivo de fazer as 24 horas, porém eu fiz por várias mais do que geralmente eu fazia, né. Uhum. Eu sei também que tem um dia que é pra caminhar pelado. Não sei se é quantas milhas. Nossa, sério? Essa eu não vi ninguém fazendo. Mas eu não duvido, eu não duvido que exista. Tem sim. O pessoal inventa muita coisa nesse sentido, assim, eu não duvido que exista. Só tem louco na trilha, cara. Você tem que Só inventar alguma doido. coisa. É, um pessoal bem doido. É. E aí, o que mais de Oregon? Então, que mais? Deixa eu pensar. Quando a gente estava em Oregon foi quando,
teve o evento, né, o PCT Days. Eu não sei se é algo assim que você já ouviu falar, ou que o pessoal que Já, todo mundo já. já vi mas, isso é bem comum até na CDT eu não sei se existe, mas eu sei que na Appalachian Trail eles têm também, né, o Trail Days, hã, e que é um evento, né, bem legal na verdade, que eu sempre tive vontade de ir, eu pensei: "Não, quando eu estiver na trilha eu vou com certeza". E é um evento que ele, acontece numa cidadezinha que chama Cascade Locks, que é bem na borda com Washington, Oregon e Washington, e é muito, muito legal, assim, o pessoal sai da trilha, né, pega, sei lá, uma carona pra passar os dias lá no evento. Começou na quinta à noite, foi até domingo. Acho que foi dias, sei lá, 16, 17, 18, uma coisa assim, de agosto. E eu estava, mais um pouco para baixo do meio de Oregon ainda, eu estava, no National Park, né, no Crater Lake, e uma amiga minha tinha vindo visitar e tudo mais, aí ela me dirigiu, ela me levou até o evento e foi muito, muito legal, assim, ver o pessoal que eu tinha conhecido na trilha, que às vezes estava na minha frente ou que estava atrás e que provavelmente eu não veria mais, que morava ou em outro país, ou então, sei lá, longe nos Estados Unidos, longe de onde eu moro. Então, foi muito legal, assim, rever o pessoal e eh, sei lá, ver porque também tem o pessoal as marcas, né, tem de outdoors, tem os stands, assim, pra mostrar produto novo, ou então pra vender também, né, coisas e, eles também dão coisas, tem os sorteios e tudo mais. Então, assim, foi um evento muito, muito legal, foi bem divertido. Me atrasou um pouquinho na trilha, não vou mentir, porque meu plano era de ir só 2 dias, eu acabei, indo, tipo assim, na quinta à noite, eu só fiz eu fiz hike até quinta meio-dia, cheguei lá à noite, aí fiquei sexta, sábado, o dia todo, e no domingo eu fui embora, voltei de novo pra onde eu tinha saído, né, para o Crater Lake. Cheguei, tipo, domingo de tarde. Então, assim, meio que me atrasou um pouquinho, mas valeu a pena. Valeu a pena, a diversão é bom também, meu corpo precisava muito descansar, hã, e foi bem divertido. Oregon foi bem legal. Você estima quantas pessoas que devia ter no evento? Nossa, tinha muita gente. Eu acredito que porque tem pessoas que talvez não fica Aham. todos os dias, né, mas eu acho que aí nossa, difícil, eu sou péssima pra estimar, mas eu acho que talvez acho que mais de 1000, com certeza. Nossa! Eu acho que sim. Tipo assim, contando os Aham. hikers, né, e Uhum. as marcas e outras pessoas também vêm, né, no evento. Por exemplo, gente que fez a PCT em outros anos, ou que talvez vai fazer no futuro. Então tem muita gente, assim, é muito legal. Então, na CDT, né, teve esses dias, mas era uma cidadezinha. Bom, aí também deve ser uma cidade pequena, né? Mas era um evento pequeno, poucas pessoas, normalmente, bem Uhum. menos do que. Acho que devia ter umas 100 pessoas no Ah, máximo. nossa. E o Jeff acabou pulando e falou assim: Ah, vou ter que perder um dia, não vou. Ele falou: Ah, já fiz lá da PCT, então. E lá é muito maior, então não vou. Então ele Sim. pulou. Ah, Milene, eu escrevi o livro Tour du Mont Blanc Hum. e tem uma personagem que foi meu primeiro livro, né? Isso eu lancei em 2018. E tem uma Uhum. personagem um pouco intrigante que é a Emily. Hum. E tem uma certa questão em cima dela que algumas pessoas acham que ela não existe e outras pessoas acham que ela existe. Hã. E as pessoas que acham que ela não existe, algumas delas que falaram comigo, disseram assim, um dos motivos falou, porque eu falo que eu encontrei ela várias vezes, né? E teve uma noite depois do jantar, né? Então a gente todo mundo já tinha tomado banho, depois acabamos se encontrando. E eu descrevo que ela tava usando uma coisa, e essas, normalmente mulheres, falam, Elias, impossível, ninguém usa isso na trilha. Então é mentira, ela não existe, né? Eu falei, Hum. mas só por causa disso? Ela falou, ninguém estaria com isso na trilha. Hã. E aí você vai me dizer se, Hã. se, se uma mulher, né, usaria isso na trilha ou não, né? Um vestido florido. Nossa, sim, com certeza.
Eu falei de propósito. Bom, com certeza. Bom, primeiro, você tá falando por causa do meu vestido que eu tava na Trail Days? Exatamente. Bom, o motivo do meu vestido foi o seguinte: a gente estava dirigindo para o evento e o Vitor, né, que é o outro brasileiro que tava na trilha que eu conheci, que eu mencionei aqui no último episódio, ele pegou carona com a gente. E, e ele tinha. Ele tava usando um short da Patagônia que rasgou todo, assim, ele tava literalmente Hum. com a bunda de fora. E ele falou: Nossa, eu não tenho condições de ir pro evento desse jeito e tal. E aí minha amiga falou: Não, vamos passar numa loja, né? Sabe essas lojas de segunda mão, né? De roupa? A gente Uhum. passa lá, você compra alguma coisa barata, então. E a gente passou nessa loja e eu falei: Ah, vou comprar um vestido ou sei lá, alguma coisa pra mim também pra usar no evento. E aí eu vi aquele vestido, né? E eu falei: Ah, $10, né? Compensa, vou comprar. Então eu comprei o vestido, porque a gente já tava na loja. E eu falei, não, vou comprar, porque aí eu fico de boa, eu lavo minhas roupas, né, de hike. Eu também não quero ficar usando roupa suja, né? Tipo, não suja, né? Mas assim, a gente lava, mas não sai direito ali, Não né? Aquela sai. sujeira. Então foi por isso que eu comprei o vestido. Mas eu não fazia trilha com ele. Foi só pra usar no evento, depois eu mandei ele pra casa. Uhum. Mas, dizendo isso, tem muita gente que faz trilha de vestido. Existem marcas que fazem vestidos pra mulher, porque tem gente que gosta de fazer a trilha ou com vestido ou com saia. O que eu já ouvi falar que é bem confortável, na verdade. Só que eu não tive o interesse de experimentar. Mas, mas interessante isso, interessante. Então, quando eu vi as fotos, falei, é agora. É, Agora que eu deixo as pessoas mais confusas ainda. sim, sim. É, Nossa, não, mas... sim. Então, mas tudo bem ainda. Eu não sei porque o pessoal pega no meu pé referente a isso, porque tem gente que na Appalachian Trail, né, que Uhum. usou vestido. O Jeff, você sabe dessa história? Não, acho que não. O Jeff, ele chegou num dia lá que ele chegou numa cidadezinha, aí foi lavar roupa. Aí ele falou assim: não, eu vou lavar, tinha que pagar, né? Ele falou: não, aproveitar e lavar toda a minha roupa, até que tiver no corpo, né? Ele falou: deixa Sim, naquelas caixas que, que, que tem que sobras, né? Que você pode pegar sim. alguma coisa. Ele falou: deixa eu ver se tem alguma coisa pra eu usar aqui enquanto eu lavo minha roupa. Aí ele procurou lá, ele só achou um vestido. Ai, ótimo. Aí ele ficou usando o vestido enquanto lavava toda a roupa dele. Eu tenho um amigo que fez isso um dia, mas ele tinha outras opções, ele fez de graça Ah, mesmo. ele É, fez de graça. de graça. Ai, muito bom, muito bom. São as piadas da trilha, né? Que isso Sim. aconteceu, sei lá, já faz uns 5 anos que o Jeff até hoje a gente tira sarro dele. É. Tá, e depois Oregon, aí acabou Oregon, aí é o último estado. Sim, aí foi Washington. Eu cheguei em Washington no No seu início. estado. Sim, no estado onde eu moro, no inicinho de setembro. Eu não me lembro exatamente o dia, não sei se foi dia 1º, dia 2. Ah, mas foi muito legal, assim, tá de volta, né, na cidade do evento, na verdade, que é a mesma cidade. A trilha, ela passa dentro da cidadezinha e atravessa, né, o Columbia River, o rio Columbia, né? E, e aí tem a ponte, né? Aquela ponte toda conhecida que, na verdade, o pessoal né, reconhece muito e fala muito, porque é onde a Cheryl, né, do livro e do filme Livre, termina a hike dela, né? A trilha dela. E, e aí ela tem um momento ali nessa ponte e tudo mais, então é bem popular, né? E é muito lindo lá, é muito lindo mesmo, muito emocionante, porque você pensa, nossa, né, essa é a última parte, você já começa a se ver assim no final, o foco já é mesmo o final, né? E, e eu também me emocionei muito porque é meu estado, né? Assim, eu já moro aqui
já tem alguns anos, uns bons anos, e eu já me sinto, né, aqui, né, em casa. E então foi muito lindo, assim, eu chorei bastante, e foi bem legal, sabe, assim, atravessar ali e começar Washington. Começou bem difícil já. Eu lembro que acho que os 2 primeiros dias, tava muito úmido, bastante subida, descida, era bem floresta, assim, e foi bem difícil nesse sentido, porque estava quente também, aí você, né, tipo, ficava suando bastante, calor, e subindo e descendo, não tinha tanta vista pra te dar aquele ânimo, então o pessoal chama aquela partezinha ali de Appalachian Trail, porque dizem que a Appalachian é assim, né? Que é tipo é fechado de floresta, úmido e calor. Mas foi muito bom também, foi muito. Acho que toda parte assim da trilha, olhando pra trás, assim, cada um tem a sua dificuldade, mas também sua beleza, né? Então foi lindo chegar em Uhum. Washington. Qual o nome da ponte? Bridge of Gods. Então, Ou então é Bridge of the Gods. É algo assim. tá, sim. Então, que aparece no livro e filme que é Uhum. livre, né? Aqui Uhum. no Brasil, ou Wild nos Estados Unidos, né? E interessante que tanto o livro dela quanto o livro que é referência à Appalachian Trail, que é uma caminhada na floresta, Uhum. os dois autores desses livros, eles não completaram a trilha. Em Sim. ambos. E foi o Sim. livro que mais estourou, entende? Eu acredito É, que acho que deve ter vários livros aí que a pessoa completou e deve ter sido lançado e não teve e não faz sucesso. tanto sucesso. É É. engraçado nisso. E o pessoal, eu lembro que quando eu comecei, teve algumas pessoas que falaram, nossa, até postou algo assim. Eu lembro que tinha uma amiga minha, né, que tinha postado que ela tem uma página aqui, né, para brasileiros e tudo mais. E aí ela tinha postado, né, que era uma trilha. Ela falou, em torno de 3 meses, né? E aí, só que eu acho que ela tava meio que se levando em comparação com a experiência, né, da Cheryl do livro, mas Uhum. porque ela não completou, né? E aí o pessoal às vezes não sabe, assim, não se dá conta nesse sentido, né? Ela, na verdade, na minha opinião, ela pulou as duas partes mais lindas da trilha, né? Que foi as Sierras e o Washington. Oregon é maravilhoso também, óbvio, mas na minha opinião, ela pulou as partes mais lindas. E também outra coisa que o pessoal também não sabe é que ela não começou no início da trilha, ela não começou no início do deserto, né? Porém, o ano que ela fez a trilha, né, 1995 ou 94, algo assim, a trilha era relativamente recente, né? Tinha terminado relativamente recentemente. E se você pensar assim, em tudo que ela passou e como que era naquela época, né? Pra gente é muito mais fácil. Você tem aqui o seu celular com o Far Out, que você olha o Uhum. mapa, ela usava papel, né, de mapa. Como que você sabe onde está a água? O Far Out te conta onde você pega a água ou não, onde você pode acampar ou não. Fora o equipamento, não existia esse negócio de ultralight na época dela. Uhum. Então, assim, às vezes o pessoal também tira um pouquinho do mérito, né, da experiência daquela época, né? E das dificuldades que às vezes não, que com certeza ela teve, né? Mas eu lembro que no filme e no livro que eu já li e já assisti os dois, que ela fala, né, que ela não ia terminar, né? Que o objetivo dela, na verdade, era para terminar um pouco antes, né, da onde ela terminou e tudo mais. Mas com certeza, eu acho que deve ter bastante livros ou filmes. Eu não sei, eu não conheço muitos. Tem alguns que eu já li, de livro, assim, mas livro, filme, eu não sei. Que o pessoal deve ter terminado e que não ficou tão popular como o dela, né? Ah, Exato, né? é. E muito disso se dá pela história, né? De repente a A pessoa tem uma história história. Sim. cativante, né? Uma história Uhum. que dê, né, popularidade. Ou também, né? Porque, sei lá, se já bombou o livro dela, o filme dela, um outro ganhar a mesma repercussão fica mais difícil, entende? Sim, com Não certeza. sei, não sei se é só isso, entende? Já pensei nisso também, nesse sentido. Que acho que é bastante a história dela, né? Que contada no livro.
Exatamente. Pra quem nunca leu Uma Caminhada na Floresta, eu gosto muito, eu acho até mais legal do que o livro dela. E é legal que o cara caminha com o amigo, então tem, tem esse contraponto com o amigo dele, é meio loucão. Ah, E... Mas o livro dela também é muito bom. Também, quando lançou eu li, depois logo depois já veio o filme, então bem legal sim, também. sim, eu gosto também. Por que Washington é difícil? Então, Washington tem muito. Aqui a gente, em comparação com, por exemplo, Oregon, é que a gente tem muito ganho e perda de elevação, né? Assim, é, eu diria que é similar com Sierras, porém, Sierras, Caramba! Sierras ainda é mais difícil. Tá. Só que em Washington você tá fazendo mais milhas do que nas Sierras. Nas Sierras eu fazia, sei lá, 15, talvez 18 no máximo. Meu maior dia eu lembro que foi 26. Mas isso assim, no finalzinho, quando já tava um pouco mais fácil. Porém, aqui em Washington, você tem que estar fazendo pelo menos 20. Tipo assim, eu lembro que a gente olhou, assim, a média né, por dia que a gente tinha que fazer. Eu lembro que, que era 22 milhas. Eu falei, meu Deus, tô perdida, não vou chegar nunca. Então, assim, muito difícil você fazer muitas milhas, assim. E, pelo menos, particularmente pra mim, o meu corpo já tava muito cansado, né? Então, fazer todas essas milhas todos os dias, aí tem aquela pressão um pouquinho que vem, né, psicológica de, eu preciso terminar até tal data porque tá ficando frio, vai começar a nevar. E aí tem essa questão do perda e ganho de elevação, é bem, como o ganho assim, é rápido, sabe? Não sei explicar exatamente, não é aquela subida que você vai aos poucos ganhando elevação, não, é bem inclinado, sabe? Então, é bem difícil. Washington é conhecido por ser uma das partes mais difíceis da trilha, e eu acredito particularmente na minha experiência que seja isso, sabe? A questão psicológica, junto com ganho e perda de elevação, junto com a quantidade de milhas que você tem que fazer todos os dias para chegar a tempo. Uhum. E isso porque tem estados que é um pouco mais. Não que seja plano, né? Mas o Uhum. ganho de altimetria é bem menor, né? Então aí você pega uns. Que nem esses dois que você falou, né? Aí fica mais puxado mesmo. Né? Sim, sim, como Oregon, né? Oregon era É. mais tranquilo, né? O ganho de elevação. Quando a gente subia, a gente era mais tranquilo em relação a isso. Então era mais fácil de fazer mais milhas, né? Uhum. É, Então, agora, final de novembro, início de dezembro, devo lançar o livro da Via Alpina, né? Tô terminando, que eu já terminei de escrever, tô revisando, fazendo algumas coisas. E a Via Alpina é isso que você tá falando. O ganho de altimetria, tipo assim, você começa de manhã, é só subida. Então, e é tipo, vamos supor, 1.500 de ganho de altimetria, ou 1.800, às vezes 2.000. E é numa tacada só, não é aquele negócio que vai cadenciando, né? uhum, Então você sobe tudo até, vamos supor, até meio-dia, 1 hora, e depois aí desce tudo. Aí desce mais umas 3, 4 horas. Nossa, isso arrebenta, é o que você falou. Então, você sim. pega vários dias assim, pô, acaba, né? Nossa, sim, é muito, muito difícil, assim, e seu corpo já tá. Você já fez tanto, já fez, sei lá, 2.000 milhas até Isso. aqui, então seu corpo tá cansado mesmo. É. Você falou que o tempo começou a esfriar. Ah, Uhum. entre isso, esse lance de o tempo começou a esfriar, quando você começou a trilha, né? Uhum. Você tinha uma data? Essa data se alongou muito mais? Como que é isso? Sim, a minha ideia, assim, quando eu comecei o meu objetivo era de terminar entre 15 a 20 de setembro, mas Uhum. mas eu Não, terminei dia 30 de setembro. não, não mudou muito. Sim, mudou um pouquinho, assim, eu percebi que em torno do norte da Califórnia, eu percebi que, eh, eu não ia terminar naquela época, até porque depois eu tive, né, o Trail Days, que é o que eu falei que me atrasou um pouco e tal. E teve alguns dias também que, eu não queria estar o dia todo só, sabe, assim, andando, andando, andando e não aproveitar, sabe, assim, a trilha. Então eu percebi que eu queria aproveitar um pouquinho mais, até porque Oregon foi muito lindo, né, Washington muito lindo. E qual que é o
Não sei, assim, qual que é o objetivo, qual que é o ponto de você estar ali, eh, e não aproveitar também, né. Então eu falei: "Ah, deixa eu relaxar um pouquinho, eu não tenho data pra voltar exatamente", essa era uma data que eu tinha comigo mesmo, então foi isso. Eu sempre ouço falar que Washington é um dos trechos da trilha mais bonito, mas por quê? Ai, sim. Nossa, é muito lindo. É muito Olha ela lindo. puxando a sardinha pro estado dela Eu agora. eu lembro que eu lembro que desde o deserto eu falava pra todo mundo: "Espera vocês chegarem em Washington, vocês vão ver o que que é coisa bonita". Ou então nas Sierras até que foi lindo, né, mara amei Sim, Sierras, com certeza, assim, bem diferente, bem lindo. Eu acho que é difícil talvez até comparar um com o outro, porque, são eh bem diferentes, né? são bem diferentes, né, com certeza. Aí eu lembro que tinha alguns momentos nas Sierras que às vezes tinha algo similar que a gente tem aqui em Washington. Washington tem, né, é um estado grande que tem várias áreas muito bonitas, né, mas eu lembro que eu no inicinho das Sierras eu falava pra um amigo, eu falava: "Ah, isso aqui eu vejo em Washington. Por que que o povo fica puxando tanto saco para Sierras?" Mas aí, né, por mais que eu começasse, assim, a entrar dentro, né, das montanhas, eu comecei a ver que tinha coisas que realmente não dava para comparar com Washington, né. Mas mesmo assim, eu ainda eu tenho eu não posso falar muito, porque eu sou, né, tem essa parte, né, de Washington pra mim que é muito especial, assim, me sinto em casa e é muito linda, assim, não tem jeito. Eu acho que pra mim, na minha opinião, tá empatado com Sierras, no final, sabe. Muito lindo, muito, muito lindo. Tá, mas o que que é bonito? O que que é bonito? É. Os lagos, os Hum, picos, picos hã nevados? hã? Picos nevados? Então, quando a gente passou ainda era final do verão, né, início de outono, ainda Uhum. não tinha muita neve, mas em alguns picos você ainda consegue ver, né, os que estão em elevação, os que estão mais altos, né. Mas a maior parte, nessa época do ano, você não vê muita neve, depende a época do ano que você tá. Agora sim, que agora já começou a nevar, mas Tá. ou então no inicinho do verão. Porém, é isso, assim, os picos são muito lindos, as vistas são muito vastas, assim, você consegue ver muito longe. Aí tem os vulcões, né, que não tem nas Sierras. Ah, os animais também, assim, né, muito lindo. Nossa, muito lindo. E como a gente já estava mais ou menos no meio de Washington pra cima, já estava começando o outono, então a folhagem, né, já estava começando a trocar de cor, o que é muito, muito lindo. Eu amo o outono. Então é isso, assim, eu sei lá, eu acho que dá pra comparar bastante, assim, com os Sierras, empatar, sabe, mas ao mesmo tempo não dá pra comparar, assim, em questão de que são parecidos, entendeu. É difícil Uhum. explicar isso, né, a não ser que você viva, né, que você vivencie. Mas é isso. Os lagos muito lindos também, muita vista linda. É, tô vendo aqui no seu Instagram que tem várias fotos aqui com lagos. Ah, aproveita e fala seu Instagram pro pessoal Assim, acompanhar. vou tentar falar melhor do que eu falei da última vez. É While I Explore, tá em inglês, mas, né, escrito com WHILEXPLORE. While I Explore, tudo junto. Muito bom, acertou. Eu falei que Acertei! Da última vez eu lembro que foi tão difícil que eu ficava misturando inglês com português. esses dias, foi antes de ontem, gravei podcast com o Arthur, né? Falei, Arthur, fala seu Instagram pessoal. Eu falei, é Arthur Ville, né? Falei, não, não, tem um ponto no meio. Ele falou, não, não tem, Elias. Falei, tem, eu tô vendo aqui. Eu fiquei brigando com ele. Aí ele falou, então tá bom, se você tá falando que tem, então É, tem. E tinha sim. e tinha. É. Tá. Tá, legal. Você tá em Washington. E aí, como foi fase final? Como foi terminar? Sim, aí no final, mais ou menos ali do meio pra cima, quando a gente foi chegando mais para o norte, aí começou a esfriar. Eu Hum. lembro que tinha algumas noites, assim, bem frias. A gente pegou alguns dias de chuva só, mas O que é frio? não desculpa, o que que você falou? O que é frio? Ah, frio. Quantos graus?
Então, eu não lembro exatamente a temperatura no início, mas nos meus últimos dias já estava negativo já. Ah, tá. Sim, já estava bem, Durante o bem dia frio. ou a madrugada? Geralmente, na maior parte de madrugada, Tá. mas nos meus últimos 2 dias, que foram assim, honestamente, foram os piores dias da trilha inteira, em relação a Nossa. dificuldade e. Não a dificuldade da trilha em si, mas assim, com relação aos elementos, né? Com o frio e chuva, que a gente pegou muita chuva. Principalmente no meu penúltimo dia, foi muita, muita chuva e muito frio, que tava negativo. Eu um pouco dos meus equipamentos começou a molhar e tudo mais. Isso aí tava frio durante o dia também, sabe? Mas ajuda um pouquinho quando o sol sai, tá frio, mas ainda o sol ajuda um pouco. Mas quando tá chovendo é péssimo, péssimo, péssimo. Então, geralmente é à noite e de manhã, sabe? Assim, aí Ah, no tá. meio do dia esquenta um pouquinho e depois fica frio, frio de novo. Tá, é legal. E como foi terminar? Com quem que você terminou? Então, ah, foi Foi difícil por essas questões que eu te falei, né, que estava muito frio, e a chuva, eu lembro que no meu penúltimo dia, porque assim, eh, pra você chegar na borda com o Canadá, tá, deixa eu voltar um pouquinho aqui, pra explicar para o pessoal entender. Nos outros anos, 2024 pra trás, quando você chega na borda com o Canadá, é o final oficial da trilha, tá, então que é onde tem Uhum. aquele o terminus, né, que chama. Ali é o final oficial, porém, antes você poderia, se você quisesse, né, você poderia andar 8 milhas para dentro do Canadá, até um lugar que se chama Manning Park, e dali você, né, terminaria sua trilha. Só que esse ano, né, o Canadá fechou e a gente não tinha mais essa opção. Então a gente tinha que chegar até o terminus e voltar 30 milhas para trás. Que é o lugar mais o lugar uhum, o primeiro lugar acessível para carro, né, porque essas 30 milhas não dá para ninguém vir te pegar, por exemplo. A vantagem de ir pra frente é porque você teria acesso à saída, né? Pegar um ônibus, Isso. sei lá, o que for. Isso, Então, exatamente. Se então, você entrasse 8 milhas para dentro do Canadá, nessas 8 milhas para Manning Park, você poderia dali alguém te buscar ou pegar um ônibus, eu não sei exatamente como que é, e ir embora dali. tá. Mas agora, como a gente não pode, a gente tem que voltar de volta para dentro dos Estados Unidos, a gente tem que voltar 30 milhas para trás. Então, no final, você ainda tem que adicionar 30 milhas à sua trilha, né? Então, é um lugar que chama Hearts Pass. Então, a gente chegou no Hearts Pass. Sei lá, tem alguma. Você ia falar alguma coisa? Ah, é 48 quilômetros só. Você tem que voltar. Só 48. de, Só de isso. brinde. De brinde, exatamente. Então a gente fez o plano, né? Não, tá bom. A gente quer chegar no Terminus dia 30 de setembro e tá de volta no Hearts Pass, que é o lugar onde alguém poderia vir te buscar, no dia 1º de outubro. Então a gente fez isso. A gente fez 17 milhas, acampou, e depois fez 13 milhas pro Terminus, né? Pra borda com o Canadá. Voltamos no mesmo dia 13 milhas para o nosso acampamento, então foram 26 milhas nesse Ah, dia. E depois, no dia 1º, a gente fez 17 milhas de volta, onde uma amiga minha veio me buscar de carro. Então, nesse dia que a gente fez as 17 milhas para dentro, para acampar, né, no dia antes do final, foi o dia que choveu bastante e tava muito frio. E eu lembro que a minha jaqueta, ela ficou meio molhada, então eu não conseguia dormir com a minha jaqueta, então eu tive que dormir só com a minha fleece, uma calça que eu tinha, e a outra calça que eu tinha de cobertura também estava molhada. Então eu fiquei com muito frio. Eu passei a noite inteira, assim, basicamente tremendo de frio, e me preocupou muito, sabe? Eu falei, nossa, como eu sou idiota, deixei a minha jaqueta molhar, ela molhou dentro da minha mochila. Tava muita, muita chuva. E agora, né? Aí eu fiquei muito preocupada. Eu falei, será que seria mais.
inteligente amanhã, ao invés de ir pro Terminus, voltar, né, pro Hearts Pass e sair da trilha. Eu fiquei assim, não é possível que eu cheguei até aqui, tá faltando 30 milhas pra ter, 13 milhas, desculpa, pra chegar e vou voltar. Então, assim, eu fiquei muito preocupada, assim, de todos os backpackings, desse tempo todo na trilha. Essa foi a primeira vez que realmente eu me preocupei pela minha segurança, né. Então, mas eu passei a noite, assim, com muito frio, na verdade, eu dormi muito pouco. Mas aí, beleza, descansei o que deu pra descansar. Eu tinha o meu saco de dormir, então ajudou a esquentar, né, assim, pelo menos num nível que eu estivesse segura, mas ao mesmo tempo eu fiquei preocupada, né, porque a barraca estava ficando molhada, estava começando a molhar minhas coisas, assim, foi horrível, sabe, assim, de verdade. E aí no próximo dia de manhã, que foi o último dia, né, o dia do Terminus, o sol saiu. Então, graças a Deus, eu consegui secar minhas coisas, eu consegui, secar minha jaqueta, secar meu saco de dormir, a barraca, tudo secou, só que ainda estava frio. E aí eu consegui chegar no Terminus, né, eu falei: "Não, vai dar tudo certo". Então eu fiz fui até o Terminus e voltei. E aí no outro dia só fiz a hike pra sair, né, das montanhas e a minha amiga me pegou. Mas eu lembro, assim, que tudo que eu conseguia pensar, tudo que vinha na minha cabeça era: "Eu não vejo a hora de ver aquele carro, eu não vejo a hora de entrar dentro do Sim. carro, não vejo a hora de chegar em casa, deitar numa cama, tomar um banho quente", eu só pensava num banho quente, que eu estava com muito frio. E então, assim, foi, emocionante, né, de pensar: "Nossa, fiz tudo isso", mas ao mesmo tempo eu já estava pronta pra terminar, sabe, assim, era um sentimento, assim, eh, bom, mas ao mesmo tempo um sentimento ruim. A verdade, eu acho que o que eu queria era tirar uns dias, tomar meu banho, dormir numa cama, ficar quentinha, descansar e voltar pra montanha. Mas foi isso, assim, os últimos dias foram esses, eu até ainda não postei isso, que ainda tô postando né, o final da trilha, que eu posto, né, todos os dias, como foi aquele dia. Então eu ainda não tinha falado sobre isso, como tinha sido realmente, assim, meus 2 últimos dias, mas foram bem difíceis, assim, sabe. Eu acho que teve coisas ali que realmente eu deveria ter feito de uma forma diferente, hã, mas ao mesmo tempo, é difícil também controlar, né, elementos, frio, chuva e tudo mais. Mas tô feliz, assim, que eu consegui sair da montanha antes da neve começar. O pessoal que terminou depois de mim, que ainda tem gente terminando até agora, estão tudo pegando neve, bastante frio, então, assim, tô grata, né, por ter conseguido, assim, bater a neve, né, alcançar, ah, terminar antes. Mas, foi isso, assim, foi muito agora eu acho que é quando a realidade tá batendo, assim, de verdade, Uhum. sabe, que tudo tá começando a cair a ficha eh e tá sendo, assim, mais difícil, né, a readaptação. Mas, Tá, espera um pouco, vamos voltar, espera um pouco. Vamos sim, voltar lá pro final. Você terminou junto com outro brasileiro? com o Vitor, sim, sim. Hum. Eu falei assim: "Eu acho que eu já tô saindo do assunto, eu preciso voltar". Sim, a gente conseguiu, a gente terminou juntos, a gente até tirou umas fotos com a bandeira do Brasil, que eu ainda preciso postar. Hã, e eu acho que que eu te mandei, eu tinha né, com a bandeira, a Isso, vai ser a gente capa. não entendi, desculpa. Vai ser a capa do podcast com a bandeira. Sim, que eu te mandei algumas, eu falei: "Ah, eu vou mandar porque, né, ficou lindas aquelas fotos, eu ainda preciso postar elas". E uma amiga minha emprestou a bandeira dela, ela veio me visitar, né, em Washington eu tive algumas pessoas me visitando na trilha, e aí ela me emprestou e eu falei: "Perfeito, vamos tirar umas fotos com a bandeira do Brasil, únicos brasileiros na trilha, a gente tem que tirar foto mesmo". E e aí foi isso, ele estava comigo, a gente terminou no mesmo dia. Tá. E tudo bem, né? Nesse dia que você chegou no Terminus, são uns totens de madeira, né? Apesar de ter Uhum. um de concreto ali, né? Que acho que marca a divisa, deve ser isso. Exatamente, E tem os de madeira ali que é da PCT. da E bem PCT. Uhum. famoso, né? Porque, bom, é o que mais aparece, né? É o de início e de fim, né? Sim, E é o marco, é, né. exatamente. Mas é ali.
chegar ali já foi tirar um peso das costas ou não? Porque você tinha mais, sei lá, 13 milhas pra voltar. Então, isso foi algo que eu fiquei pensando muito, sabe? Porque, e eu até comentei com o Victor, sobre isso, porque esse dia, tipo, chegando lá, o que a gente mais queria era ficar um tempo lá, ficar, sei lá, 2 horas, 3 horas. A gente ficou lá tomando cerveja, a gente carregou algumas cervejas, né? E aí eu falei, vamos celebrar, né? Fazer o quê? Tá frio, tá muito frio, tá, sei lá, né? A gente teve uma noite não muito feliz ontem, ontem à noite, eu passei a noite miserável, mas vamos celebrar, que é isso, né? Vamos estourando nossa cerveja e tudo mais. Então, assim, o objetivo seria isso, seria ideal, seria maravilhoso se a gente pudesse ali só sentar e ficar ali por um tempo, mas a gente tinha que voltar, né? Então, eu tive um pouco desse sentimento de, nossa, terminei, cheguei aqui. Ah, tá bom, mas agora eu ainda tenho que fazer 30 milhas de volta. 13 milhas hoje, 17 amanhã, vambora. Então ainda tinha aquela pressa, assim, sabe? De que ainda tinha essas milhas pra fazer. Então eu só tirei, só terminou, assim, aquela sensação de boom, terminou, quando eu voltei essas 30 milhas. Quando eu Uhum. cheguei e vi a minha amiga no carro e foi ali que a ficha caiu. E aí eu comentei isso com ele, que eu acharia que seria tão mais, assim, eu acho que a gente aproveitaria tão melhor, tivesse essa sensação, assim, se fosse ou se ali realmente fosse o final, que a gente pudesse ir embora dali, ou se ainda tivesse essa oportunidade de entrar essas 8 milhas pro Canadá, porque 8 milhas comparado com 30, né, não tem Uhum. nem comparação. Então, sim, dá esse pezinho ainda de ter que voltar essas 30 milhas. Legal. Dos 2.655 milhas, né? Das 2.655 milhas que é a trilha, né? Oficial, você caminhou 2.590, né? Pouca coisa vocês tiveram que desviar, né? Uhum. Sim, Muito bom, hein? sim, essa foi uma que eu fiz uma continha aqui que eu fiz rapidinho pelo que eu tive que pular, né? Porém, eu ainda quero sentar e fazer direitinho, tudo, né? Porque além de eu ter. Isso foram milhas oficiais da PCT, né? Porque tem Uhum. aquelas milhas extras que a gente faz, né? Pra entrar e sair na Isso. cidade, blá e tudo mais, essas 30 milhas. Então eu ainda quero fazer assim, sentar e fazer direitinho, porque eu tenho tudo anotado, e fazer uma conta certinho de quantas milhas eu andei realmente e o que eu realmente pulei. Mas eu tenho uma estimativa de que tenha sido isso, em torno de, sei lá, 60 alguma coisa, milhas que eu tive que pular. E eu só pulei as milhas que a trilha estava oficialmente fechada. É, desde que eu comecei a PCT, eu tinha em mente que é, esse era meu objetivo, né? De fazer o máximo possível a trilha oficial. Por quê? Por que que eu falo isso? Porque isso é algo que eu não sabia e que eu só percebi quando eu já estava lá. Por exemplo, eu baseei muito o meu tempo, o tempo que eu demoraria para terminar a trilha, ou então o que eu iria fazer baseado nas outras experiências de outras pessoas que ficam postando na internet e tudo mais, que você lê, que é ali, né, da sua pesquisa, que você tá vendo. E eu só fui perceber isso na trilha, que o pessoal pula muito. O pessoal vai lá no Instagram e fala: eu fiz a PCT, eu fiz, né? Mas aí você Pois vai é. ver a verdade. Você vai ver a verdade. Bonito pulou 500 milhas, bonito pulou 600 milhas e não tá contando, sabe? E assim, tudo bem, se você pular 500 milhas, tá bom, tô pulando 500 milhas porque tá fechada a trilha. O que eu acho que raramente deve acontecer, pra ser bem Oh, honesta. exato. 500 milhas é muita coisa, né? Mas o que que acontece? E outra, tá? Eu não tô julgando ninguém, não tô falando que eu tô certa, não tô falando que fulano, ciclano tá errado. Eu acho que existem casos e casos, objetivos e objetivos. Cada um faz a sua hike do jeito que quiser, tá? Eu só tô falando pra aquelas pessoas que vão lá pra rede social e fica lá, ai, que não sei o quê, que eu sou um thru hiker, que eu fiz tantas milhas. E aí, é, isso não tem comparação, sabe? Não tem comparação com quem tá ali e fala, não, realmente eu tô aqui pra fazer a PCT, pra fazer uma thru hike, né? Vou entrar no ponto A, vou sair no ponto B e vou fazer a PCT.
Mas aí você vai ver o pessoal, eles vão lá no mapa e fica procurando outras trilhas adjacentes, outras trilhas que estão perto da PCT, que são mais curtas e que vão fazer eles ganhar tempo. Aí o que, que eles fazem? Eles saem da PCT e pegam esses atalhos, sabe? E vão e pulam lá pra frente. Ou então, por exemplo, tinha uma área que estava fechada na Califórnia, que eram 20 milhas, tá? Era 20 milhas oficialmente fechada, eu pulei essas 20 milhas. Aí o pessoal fala: Nossa, tem uma área de 20 milhas fechada ali na frente. Ah, então vamos pular essa senha aqui. Vamos pular de cidade. Juro pra Vamos você. arredondar, vai. Eu juro pra você. Vamos pular de cidade A pra cidade B ou pra cidade C, porque tem 20 milhas ali na frente que tá fechada e é mais fácil a gente pular. Entende? Então, assim, Uhum. isso acontecia muito, muito, muito. E eu lembro que no norte da Califórnia eu não tirei nem um dia, nem zero, né? Nem um dia off. É, um mês no norte da Califórnia. E todos os dias, né, fazendo hike. Talvez eu tirava metade de um dia ou não ali. Mas eu lembro que eu tava ali, nossa, suando, né? Fazendo tantas milhas, cansada. Aí eu olhava e falava, como assim que essa pessoa tá aqui do meu lado? Assim, sabe? Tirando tantos zeros. Como assim que essa pessoa tá na minha frente? Eu ficava muito chateada com isso, sabe? Eu ficava, não é possível. O que que eu tô fazendo de errado, né? E aí eu comecei a me dar conta que isso acontecia muito, né? Aí eu lembro que até eu faço terapia, tá? E eu lembro, eu fazia terapia, né? E eu já estava em Oregon já, que eu marquei com a minha terapeuta, porque às vezes a gente se falava durante a trilha, se falamos algumas vezes, e eu falei isso pra ela. Ela falou, cara, não se compara, não fica se comparando com Isso. esse pessoal, porque senão você não vai aproveitar, você não vai se dar o seu próprio valor, né? Então isso acontece muito, tá? Eu fiquei assim, bem chocada, na verdade, com o que o pessoal, esses pontinhos, essas coisinhas assim que o pessoal fazia, sabe? Mas, de novo, cada um faz sua hike, né? Sim. E hoje em dia é muito comum, ainda mais que, tipo, o livro Wild, né? O livro bombou, o filme bombou, então ele acaba. E a internet também, as mídias sociais acaba explodindo mais isso, né? Então, quem vai fazer a trilha nem sempre são aquelas pessoas que estão ali para caminhar. Às vezes é só mais para contar história, mostrar Isso, umas fotos e falar que fiz, né? exatamente, Então, sim, tem vai muito ter isso, isso, né? né? Por isso, quando você falou assim, você deu essa estatística aqui que você fez, que eu contei aqui, deu 65 milhas só que você pulou, falei, pô, fantástico, foi pouco até. A Great Divide Trail, 1.100 quilômetros, que eu Uhum, fiz, o início eu já tive que pular 65 quilômetros, né, que dá 40 milhas, porque uhum, teve um grande incêndio um ano antes, né, uma grande área, eles tiveram que fechar, e sim, acho que ficou uns 3, 4 anos fechado até recuperar a área. sim, E então a gente já começou perdendo 40 milhas, né? Então você fala, sim. caramba, né? Mas aí depois também não teve mais problema. A partir dali também não teve. Ah, Então, que bom, é, né? Que bom. a- até que não é muito. E isso também para o pessoal que tá ouvindo e não tem noção, é que são 4.200, quase 4.300 quilômetros. É Uhum, difícil todo ano ela tá livre inteira, entende? Então, em algum sim. momento, algum lugar vai ter, por algum motivo, né? A maioria das vezes é incêndio ou neve, vai estar Sim. fechado e você tem que pular isso, né? Então, Sim, é. No meu caso, foram todos incêndios. Um deles era de restauração no sul da Califórnia, que eles estavam restaurando, né? Parte que o incêndio mais antigo. Um deles era um fogo, um incêndio ativo, que estava queimando ali, né? Tinha nossa. começado, sei lá, uma semana antes de eu passar. Esse foi no norte da Califórnia. E o outro foi aqui em Washington, até, que também era um incêndio ativo. Esse de Washington foi o mais longo, foram 28 milhas. Eu tenho a intenção de voltar e fazer essa parte que eu perdi, sabe? Porque tá aqui no meu backyard, então é mais fácil pra eu voltar e fazer. Na Califórnia, eu acho que sabe, tipo, acho É, que não. Quem tá sabe um longe dia, mas demais. acho que não. É, exato. E tá, caminhou 4.000, quase 4.300 quilômetros, né? E, e aí? O corpo aguentou, foi muito cansativo, no Eu, final já tava querendo ir sim. embora. E no final eu já tava, meu Deus, meu corpo não aguenta mais. Então, eu ainda tô com dores nos pés. Até
tô aqui olhando para meus pés e pensando, tadinhos. Muitas dores nos pés ainda, todo dia de manhã, meus primeiros passos é assim, pulando, assim, basicamente, porque é muita dor. Ah, Faz mas aí, 10 dias que você terminou, hein? sim, olha, que eu li outro dia num grupo no Facebook que dura meses as Ô, dores. louco! Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho, sim, porque ainda tá bem. Dizem que fica bem inflamado, né? Os tendões. Eu não sei exatamente assim aonde apontar exatamente onde as dores são, mas eu acho que é bastante músculo e tendões, assim mesmo. Ah, mas agora, nesse momento, é só isso, sabe? Que eu tô com dores. Eu não tenho dores nas pernas, mas nos primeiros dias, sim, ainda tava dolorido. Minhas pernas, principalmente a parte do ah, quadríceps, né? Ainda tava dolorido, mas é isso, assim, ainda bem que essa parte recuperou rápido, mas são só os pés agora mesmo. Mas também, né? Como que não ficaria, né? Sim, sim. Bom, e agora oficialmente você é uma true hiker. Sim, agora Parabéns. eu vou me chamar de true hiker, hein? Porque eu só pulei o que era oficial. É lógico, óbvio, óbvio. Explica o pessoal o que é a true hike. Então, a through hike é o que o nome fala, né? Em inglês é atravessar, né? Through. Significa que você começa num ponto A e vai até um ponto B, né? Geralmente, assim, o pessoal fica muito conhecido de ser uma through hike quando faz uma das hikes de longa distância, né? Né, tem várias, na verdade, mas as mais longas aqui nos Estados Unidos são as três principais, que é a PCT, a CDT e a Appalachian Trail, né? Que cada uma nas duas costas dos Estados Unidos e uma mais ou menos no meio do país. Mas tem outras through hikes também, né? Outras mais curtas, a Arizona Trail, a Colorado Trail, né? Então, quando se fala through hike é isso, né? Quando você começa num ponto A, vai até um ponto B e realmente você tem que fazer a trilha. A trilha, assim, não pegar não pegar shortcut. Uhum. Brincadeira, brincadeira. Não, Mas não, é verdade. E outra coisa. é isso. Não, pode falar, pode ter opinião, não tem problema nenhum. Quem for contra, não tem problema nenhum. Sim. É o seguinte, além de você sair do ponto A para ponto B, o true hike só é quem faz isso no mesmo ano, né? Não Sim, é tipo assim, sim. se você fizer faz a Califórnia inteira, aí volta outro ano, faz Oregon, depois outro ano Não, faz Washington. Aí não é true isso. hike, tem. Não, isso seria uma section hiker. Um section Exato. hiker. Porque o que acontece? A PCT ela é uma trilha só, né? Então, se você faz um pedaço dela esse ano, um pedaço dela ano que vem, você já não é um true hiker mais. Por isso que quando eu brinco, né, que eu falo, eu não peguei shortcut, é porque se você sai da PCT pra fazer outra hike pra sair lá na frente, você tá pulando também, né? Uhum. Então, exatamente isso. Óbvio que pra mim, pensando, nossa, né, eu pulei as partes que estavam fechadas. Às vezes me vem esse pensamento, porque eu sou uma pessoa meio difícil pra mim, assim, comigo mesma, sabe? Eu sou bem, ah, é, Você cobra sei lá. bastante. Eu fico assim, não, que eu, né, tipo, sou dura comigo, né, nesse sentido. Uhum. Então eu fico, mas eu pulei mas aí, fica, cara, mas o que eu ia fazer? Andar no fogo? Né? Não posso, eu ia ser presa, né? Então, mas tem gente que às vezes gosta de fazer, andar em outras, que eles falam roadwalks, né, pra manter manter contínua, né? Que você andou contínuo, você tá pulando a PCT onde tá fechado, mas você tá andando em outras áreas. Tem gente Ah, que às tá, vezes faz entendi. isso, sabe? Sim. São pessoas que são mais duras, né, com elas mesmas, mais do que eu. Eu não sei Sim. exatamente como eu chamaria isso em português, assim, quando você é restrito, assim. Você pode ser Caxias, pode ser CDF, pode ser quem mais. É mesmo, CDF, nossa, quanto tempo eu não ouvia isso. CDF, isso aí. Não é, mas é a pessoa mais rígida, né? Normal. Rígida, exatamente, eu sou É. rígida, Lá na Great White Trail, quando eu fiquei sentido de pular o início, por quê? Porque era o início da trilha, que não tá o Nossa, marco, que você ia tirar sim. foto, pô. Nossa, deve ser um Nós saco. tentamos, exatamente, nós tentamos acessar lá. Mas aí a Daiane falou assim: deixa eu perguntar pro guarda-parque. Falei, mas que
tá, vamos lá, né? Vamos E aí, só. se não puder, o cara vai encontrar a gente no meio e vai falar pra voltar, né? Ah, mas É, ela quis fazer tudo certinho, né? Aí foi lá é. o guarda-parque. A gente pode ir? O cara falou, não. Então tá bom, então. Então vamos embora. Então E a tá, gente foi né? lá pertinho. Tava acho que 2 quilômetros do terminal Nossa. lá, que é o início, É, né? Então, sim. ai, que dose, viu? Mas tudo bem. Ah, outra Ah, que coisa, pena. vamos supor, você Hum, tá fazendo ali na Califórnia, aí chega nas serras, tem muita neve, né? Então você tem que esperar uhum, um pouco. Você pode fazer o flip-flop, né, que eles falam, né? Você pode ir lá, sei lá pro final da Califórnia e fazer ao contrário, pra quando chegar nas serras tá melhor a neve, aí você faz as serras, só então você fez metade indo, metade voltando à Califórnia. uhum, Aí depois você volta lá pra Oregon, né, para continuar. Então isso pode fazer que você continue sendo true hiker, isso não tem problema. Porque sim, você fez um flip-flop só, mas terminou no mesmo ano. Então sim, o ideal para ser o true hiker é terminar no mesmo ano e fazer a trilha o mais completa possível, né? sim, com certeza. Que mais? Que mais? Emagreceu bastante? Então, olhando, sim, as minhas Nossa, roupas, você vê suas fotos assim, sim, nossa, tá tô com seca. dificuldade de colocar de usar minhas roupas. Hum. Mas na balança, só 4,5 kg. Pouco, Louco isso, hein? né? Louco, sim. Eu fiquei chocada. Eu falei, não é possível. Não, isso tá errado. Mas. Mas não tinha mais o que secar também, né? Não, eu acho que. Ah, acho que sim, eu acho Ah que ainda lá, é dava. mulher, né? Sempre. É, Mais 2 quilinhos, por eu favor. acho que dava. Eu acho que eu ainda merecia mais uns quilinhos, mas tá bom, não vou reclamar, não. Ah, mas sim, eu acho que eu ganhei, né, massa magra também, principalmente nas Uhum. pernas, né? O que é comum também pra mulher, geralmente homem que perde mais, né? A massa, os dois, né? Mas só 4,5 kg, mas eu não tô focando muito na balança, porque eu acho que o que vale mais, né, é o que você tá vendo ali, né, as medidas. E com certeza, assim, todo mundo que me viu, né, que já não me via há algum tempo, fala, nossa, não parece só 4,5 kg e tal. Mas assim, eu fiquei bem surpresa, mas fiquei feliz também. Eu acho que foi o suficiente, assim, eu me senti saudável o tempo todo, sabe? Porque eu acho que tem gente que talvez, principalmente para homens, né? Eu acho que chega em um ponto assim que eles começam a perder muito, né? E já não é tão saudável mais. Então, fiquei feliz. Uhum. E como foi voltar pra sociedade? Não, péssimo. Péssimo, nossa, não, não, muita gente, muitas pessoas em volta, muitos carros, muito barulho, ah, tudo é muito, assim, estimula muito, sabe, assim, os seus senses, tipo, seus Sentidos? sentidos, isso, é, muita coisa, assim, sabe? Eu lembro que a minha primeira noite, por mais que eu tava desejando uma cama, foi bom estar numa cama, mas eu demorei um tempão pra cair no sono, porque eu ficava só pensando, né, em tudo, e na quantidade de coisas que ia tá pra vir, né? Aqui vem aquela ansiedade, assim, né? Se eu tô voltando, então, o que eu tenho que fazer agora? Tem que organizar minhas coisas. Eu tinha coisas que estavam no storage, né? Eu tinha colocado, voltar minhas coisas, e agora eu tenho que arrumar um trabalho. Nossa, eu lembro que foi muita coisa, assim, sabe? E nos primeiros dias eu ainda tinha algum pessoal que eu conheci na trilha que estavam aqui em Seattle. E fui ver eles, né, antes de ir embora pra casa. E aí eu lembro que a gente saiu, né? Fui lá no centro de Seattle e eu falei: Meu Deus, eu não aguento tantas pessoas na minha frente, tantas opções de comida, tanta coisa. Porque assim, por mais que a gente ia nas cidades, né, nessas paradas, as cidades eram pequenininhas, sabe? Assim, pouca. Não era que tanto estímulo igual, né, Seattle, uma cidade grande, trânsito e tudo mais. Mas eu acho que aos poucos, assim, agora, já tô voltando né, a me adaptar, me sentir um pouco melhor com relação a isso, mas dá uma depressãozinha, depressão, uma depresinha. É o que o pessoal costuma falar que é depressão pós-trilha, né? Isso, não, dá com certeza, realmente é real isso, sabe, assim, e várias pessoas, né, que eu tenho conversado ultimamente também falam a mesma coisa, que é difícil, né, voltar, você tá acostumado com, né, natureza, é o seu
seu seu interior, assim, você é muito conectado, né, às vezes você tá muito conectado com a os seus ali na hike, né, com seu corpo tá trabalhando o tempo inteiro, aí tem aquele, conexão ali com você mesmo, seus pensamentos, e aí chega, você tem os seus pensamentos, mas também tem os barulhos, né, exteriores, assim, que tá sempre ali, né, aquela pressão, então As eu acho pessoas ficam roubando a atenção, né? isso, então é bem estimulante, assim, sabe, mesmo, é a palavra que eu tenho usado, assim, ultimamente, mas é isso, eu acho que nada melhor que tempo, né, também pra se adaptar, então tá indo. É, então, eu sempre ouço falar, ainda mais de trilha de longa distância. A gente tá falando de trilha de que você passa 2, 3, 4, que nem você, quase 6 meses, né? Uhum, Então, eu sempre ouço falar muito do lance da depressão pós-trilha, né? E muita coisa disso que você acabou de falar, né? Que você tá muito. Normalmente você fica muito em silêncio, né? Lógico que você tem amigos, você conversa, tudo, mas você isso. passa mais tempo sossegada, né? E é o que eu falo, Uhum. depois você volta aqui pra cidade, parece que as pessoas estão roubando sua atenção. Eu penso assim, fala, pô, mas eu tô aqui pensando comigo, deixa eu quieto. É, E às vezes sim, o que a pessoa fala nem é importante, é só alguma coisa só pra, sabe? Só pra falar, né? sim, Mas com uma coisa também que eu certeza. vejo, que vamos supor, essas pessoas que, tipo, PCT, ela passou 5 meses caminhando, né? Ela passou 5 meses, né? Não exatamente isso, mas é quase isso, né? É ser um boleto, né? Nossa, sem, sim, sem pagar a conta de água, de luz, meu Deus, de TV a sim, cabo, né? Então é outro mundo. E tem o lance de outra, a pessoa passou 5 meses sem trabalhar também, né? é. E aí depois volta, aí você tem. Não, mas aí você tem que trabalhar. Por quê? Mas por que você tem que trabalhar? Você tem que trabalhar pra pagar a água, a luz, o carro. É. Nossa, que saco ter que trabalhar. Lá na trilha não precisava. Ainda o pessoal Não, ajudava, dava com cerveja de certeza. graça. Sim, e o seu trabalho era andar É, exato. todo dia, o dia inteiro, e aí o seu corpo também tá produzindo aqueles hormônios, né, que te traz também, né, satisfação, felicidade, né. Então aqui já não na vida real, né, como a gente brinca que é a vida real, já não tem tanto isso mais, né, é aquela coisa de você tem tudo, mas você não tem nada, parece, sabe? E você Uhum. se dá conta de que você não precisa de muita coisa pra sobreviver e pra ser feliz, sabe? E isso é uma coisa que eu fiz muito desde que eu cheguei, eu falei: "Eu não preciso de tudo isso aqui que eu tenho". Eu doei, tipo assim, metade das minhas roupas já, Uhum. metade de, sei lá, coisas que eu tinha, que eu ficava ou guardando, falava: "Ah, não, talvez eu vou usar isso aqui um dia", ou então, sei lá, ficava ocupando espaço e coisas que realmente eu falo: "Cara, pra quê? Quanto dinheiro eu já desperdicei aqui, sabe, assim, nisso, e pra quê? Eu não preciso disso", sabe. Então, eu acho que mudou um pouquinho, assim, a minha cabeça com relação a isso, e é isso, você não precisa de tanto, sabe. Às vezes a gente acha que sim, mas não, a verdade é que você não precisa de muito pra ser feliz, assim. Eu tinha o que eu tinha dentro da minha mochila, tinha dias que, tá, queria comer uma comida diferente, estava com muita fome, mas era o meu corpo pedindo as calorias, né, e tá bom, estava feliz comendo batata, purê de batata com atum, era isso que eu comia às vezes, então assim, nossa, você aprende muito em relação a isso, sabe. E é. Não, legal, por um lado, né, eu vejo, quando esse assunto da depressão pós-trilha, né, eu vejo que tem esse lado pessoal, esse lado da Hum. ligação com a natureza, esse lado, tipo assim, mais introspectivo, e aí depois começa a vir esse outro lado de, pô, mas eu não preciso de tudo isso, eu não precisava, sei lá, agora tem que voltar a trabalhar, aí mistura um pouco a parte psicológica com parte meia utopia, sabe? Tipo assim, a Sim, pessoa quer continuar naquele sonho pra vida toda, né? De caminhando na natureza com os amigos e sem precisar trabalhar e sem precisar de sim. grandes preocupações, né? Então, essa linha muito tênue, né? Que onde a pessoa passa da utopia pro exatamente uma coisa que é psicológica, fisiológica, né? Sim, com certeza. É muito Hum, isso. tá. E daí? Bom, acabou. O que vai sair alguma coisa dessa trilha? Você pensa em fazer alguma coisa? Ou é só o Instagram mesmo? Depois dessa trilha vem mais trilha? O que é?
Sim, então, eu vou, né, pretendo voltar inteira, né, para a sociedade, né, procurar um trabalho e infelizmente, e é isso, me adaptar. O Instagram, eu já postava bastante coisas, né, Bastante, né? daqui de Washington mesmo, tenho intenção de continuar postando, até porque não quero parar. E eu gosto também, assim, sei lá, de compartilhar as coisas e tal. Eu achei bem legal, assim, as conexões que eu já fiz, né, com o Instagram e tudo mais. E sim, eu tenho intenção de ser uma Triple Crowner. Quero fazer a Continental Divide Trail, a CDT, e a Appalachian Trail. Não sei a ordem ainda e não sei quando ainda. Eu preciso primeiro trabalhar e juntar dinheiro pra ficar sem trabalhar. Então, provavelmente em alguns, né, sei lá, em alguns aninhos por aí, mas espero que não tanto tempo. Ah, eu até conheci um pessoal na trilha que vai fazer a CDT em 2027, então quem sabe, né? Quem sabe eu não consiga acompanhar eles. E é isso, assim, quero continuar, quero fazer outras menores também. Talvez ano que vem consiga fazer alguma coisa, vai depender, né, de tempo, trabalho e tudo mais. Ah, mas é isso, tô feliz, e não quero parar não, quero fazer mais e mais tour hikes, aqui nos Estados Unidos e fora também do país, né, em outros lugares, que tem muita coisa linda pra gente ver e aproveitar. É uma coisa que eu já tava esquecendo de comentar sobre isso. E tá na Hum. capa do podcast, pra quem quiser pode dar uma olhada, né? Uhum. É, o seu boné voltou? Ai, nossa! É mesmo, eu acho que é. Nossa, a gente nunca falou sobre isso, porque, né, isso Não, a gente aconteceu falou que ele depois. sumiu, que foi roubado. Sim, então, o que que aconteceu? Desde quando isso, né, quando eu perdi o boné, né, o que provavelmente eu acredito que alguém pegou, ah, eu lembro que algumas pessoas tinham me falado, ai, né, eu posso pedir outro pra você, ou então, eu posso fazer outro pra você, e eu falei, ai, não, na verdade, olha, deixa, tá tudo bem, vou comprar outro. Aí eu lembro que eu tava usando um outro boné, por um tempo, mas aí quando eu cheguei, no meio da Califórnia, desculpa, de Oregon, mais ou menos, em Bend, eu tenho um pessoal no Instagram que, nossa, que até sou muito grata, que me ofereciam para me ajudar com alguma coisa, eu moro perto da trilha, posso te buscar, posso te levar na cidade, posso fazer isso, posso fazer aquilo. Aconteceu algumas vezes, assim, eu tentava fazer só quando eu tava com outras pessoas, né, porque sozinha também é arriscado, né, confiar em pessoal do Instagram, mas sempre dei muita sorte. E tem um casal que eles são até aqui de Washington, mas nossa, eles são muito legais e eles tinham me mandado uma caixa, né, com resupplies lá atrás, lá na Califórnia, e aí eles me mandaram outra, em Oregon, né, que eles tinham me perguntado: qual vai ser sua próxima parada? A gente quer te mandar uma caixa com algumas coisas. E aí, eles me mandaram, né, pra Bend, em Oregon, e uma das coisas que tinha nessa caixa era um boné novo, igual o que eu tinha antes. Então eu falei: vou usar, né, óbvio, né, não vou falar que não, porque eu tinha falado não pra outras pessoas, porque eu falei: também não quero dar trabalho, né. Mas como eles já tinham mandado, eu falei: "Pronto", e aí eu adorei, assim, eu fiquei muito feliz que aí eu consegui terminar com o meu bonezinho de ranger, hã, então, assim, foi muito legal da parte deles e acabei terminando, mas não é o mesmo boné, é igual, mas é outro Uhum. boné. Até a cor é parecida, né? Sim, ele é um pouquinho mais claro, mas nem dá Uhum. pra ver. Uhum. Fantástico. É isso. Alguma consideração final? Acho que não, acho que foi isso. Tô muito feliz de finalmente poder falar com você e que eu tenho, eu já comentado isso antes que às vezes vem algumas pessoas me perguntam lá no Instagram, né, quando você vai gravar o próximo podcast e Uhum. tal, então, adoro que o pessoal gosta de ouvir meu sotaque mineiro misturado Misturado com um pouco de com inglês. inglês. Esquece umas palavras. Palavras em português, esquece inglês também, aí vira isso aí. Mas é isso, tô feliz que deu pra gente falar e atualizar, né, de como foi esse finalzinho. E vamos lá, vamos ver. Espero que daqui, sei lá, talvez 2 anos, a gente tá gravando de novo na CDT.
Ah, fantástico, legal. Quem sabe? Parabéns pela conclusão, né? Parabéns pelo título Obrigada. de True Hike, né? Bem merecido. Obrigada. E até o próximo, então. Até, muito obrigada. Tá, obrigado, Milene. Até mais. Feliz Obrigada, Natal. tchau. Feliz Natal. Tchau.